Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Pode Cuidar, nosso primeiro episódio do nosso podcast do curso de enfermagem da Unicampus Frederico Westphalen. Estamos muito felizes por estarmos aqui com esse novo projeto desse podcast, que tem um objetivo muito bonito, né? Que é falar sobre a essência da enfermagem. Que a essência da enfermagem é o cuidado. Então, o nosso nome é bem sugestivo, né? Pode cuidar, pensando, né, neste cuidado, que é a essência da nossa profissão, que é o que realmente alicerça a enfermagem. E hoje, então, estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso Pode Cuidar, para falar um pouquinho de uma vivência, né, que ocorreu há pouco tempo e que envolve o curso de enfermagem, que é uma vivência de duas acadêmicas nossas que foram então participar do nosso Versus, né? Uma vivência importante dentro do SUS e que a gente acha interessante trazer, né, para você que está aí nos assistindo, quem conhece, né? Quem não conhece, para saber, né, que dentro, né, do nosso Sistema Único de Saúde é possível promover algumas vivências aos acadêmicos das inúmeras áreas aí da saúde, né? O Versus não é só para a enfermagem, mas falar um pouquinho então de como, né, o curso de enfermagem da URI, que é de Frederico, viveu um pouquinho nesse ano então de 2025, primeiro semestre de 2025, esse Versus. Então, hoje nós estamos aqui com duas acadêmicas, uma acadêmica do sétimo semestre, a nossa querida Andressa, e uma acadêmica já formanda, né, do nono semestre, a Ana Luísa. Ambas, então, participaram no primeiro semestre agora de 2025 do nosso Versus, que aconteceu, então, lá na capital, em Porto Alegre, e vão falar um pouquinho para nós, vamos conversar um pouquinho, né, meninas, sobre essa experiência que é tão importante, né, e experiências essas que são proporcionadas também pela universidade, porque é a partir, né, desse vínculo com uma universidade, com o ensino superior, que essas duas meninas saíram aqui de Frederico e foram, então, viver alguns dias de vivências lá no SUS, lá na nossa capital, Porto Alegre. Então, sejam bem-vindas, meninas. É um prazer recebê-las no nosso primeiro podcast do curso de enfermagem, no nosso Pode Cuidar, né? Um podcast muito importante para nós, um momento muito pensado, com muito carinho. E obrigada, então, pelo aceite do nosso convite. Tá? Então, Andressa, Oi. eu acho que nós poderíamos começar falando um pouquinho do que realmente é o Versus, para as pessoas que estão aí nos assistindo, entender mais o que é esse Versus que esses acadêmicos participaram. O Versus, então, ele foi o Vivências e Estágios na realidade do Sistema Único de Saúde. Ele é um projeto do Ministério da Saúde, em conjunto com a Rede Unida. Ele foi criado em 2013, então está fazendo seus 22 aninhos esse ano. Ele vem ele traz bastante a interação da nossa teoria de sala de aula e a prática, né, o campo prático. Então a gente pode observar bastante, principalmente nessa imersão que a gente fez dos 5 dias em Porto Alegre, né? A gente teve contato com os gestores, com os usuários do SUS, a gente pôde conversar um pouco. E principalmente na questão dos profissionais que trabalham a favor do SUS, né? Principalmente no nosso caso, a enfermagem, né? A gente pôde observar ainda mais a força que a enfermagem tem, principalmente quando ela é unida. E o Versus de janeiro, ele teve como propósito, foi sediado em Porto Alegre, principalmente pelas questões das cheias, né? Que a gente conseguiu visualizar bastante nas unidades básicas de saúde, ISFs, as que foram atingidas, que tiveram que ser remanejadas. Que aí a gente observa não a força de quem está trabalhando dentro do Sistema Único de Saúde para ele acontecer, mas como também da comunidade, que em muitos casos, principalmente a SF Morretes de Nova Santa Rita, que a população ajudou bastante, principalmente em tirar
os materiais que eles conseguiram quando ela começou a alagar. Então, vivenciar isso e também como projeto, isso é muito legal para abranger ainda mais o nosso campo de conhecimento. Eu fico pensando, né? A gente viu muito, né, nesse período ali das enchentes, né? Tudo, os pacientes, né, sendo removidos dos hospitais e realmente as unidades de saúde sendo atingidas e poder ir lá e conversar com esses profissionais, né? Sentir realmente o que eles vivenciaram. Eu acho que deve ter sido uma experiência bem importante para vocês. Que a gente, olhando para a TV, para as notícias, né, a gente não imagina a dimensão de tudo que aconteceu. A gente visualiza os pontos mais importantes, né, que o pessoal precisou, tipo, perdeu bens materiais, casa, móveis, enfim. Mas a gente chegar lá e olhar para aquela situação, casas que foram interditadas, que nem no caso da SF, que não pôde voltar, né, pro prédio que ela estava, que inclusive eles estavam ampliando, né, e foi condenada. Não consigo colocar em palavras o que a gente sente, mas foi uma vivência, assim, no mais, uma vivência incrível. Quando eu, né, também não vivenciei muito o versus, né, mas quando a gente escuta, né, versus, né, acho que a própria palavra, né, a própria, né, o slogan, né, já fala bastante, né, é realmente o momento dos acadêmicos poder entrar e viver esse SUS, né? Então, ver o SUS, viver esse SUS nos seus mais variados locais, os seus mais variados né, complexidades, os seus mais variados profissões, né? Então, acho que esse que é o maior propósito, eu acredito, né? Exatamente. Fazer com que os participantes vivam uma realidade diferente daquilo que normalmente estão acostumados, né? E o quão é importante, né, prof, isso para nossa formação acadêmica, porque a gente tem uma formação com base na realidade que nós temos e que nós vivemos aqui no Noroeste do Rio Grande do Sul. E a partir do momento que a gente se insere numa realidade com uma maior complexidade de demanda, de territorialização, nós visitamos locais em que nós tínhamos permissão e não permissão para acessar até alguns locais, né, onde o pessoal do tráfico deixava nós acessarmos. Então, isso é muito importante para nossa formação depois que a gente sai daqui, né? Porque depois que a gente sai daqui, ou se a gente fica aqui, a gente precisa ter um certo preparo para conseguir remanejar as diferentes realidades. O enfermeiro, ele não vai trabalhar só com a população do interior, por exemplo, que é o que abrange nós aqui. A gente tem que estar preparado para conseguir remanejar todas essas situações, dos alagamentos, das complicações de territorialidade. A gente tem que saber fazer essas adaptações e o Versus, ele vem justamente para isso. Ele vem para nos mostrar as diferentes realidades e como que nós podemos trabalhar com elas. E principalmente também a questão da equipe multidisciplinar. Isso é algo que fica muito claro. O quanto, quando a gente faz as socializações, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? O quanto é importante a visão de cada profissional dentro do seu papel e quanto um complementa o outro. É visualizar o paciente como um todo, não só na causa do problema, né? Que ele vem buscar ajuda muitas vezes. E o que eu acho tão interessante, meninas, quando vocês trazem isso, porque a gente fala muito, né, de uma formação generalista, né? Então é isso que a gente sempre, né, fala. Nosso aluno, né, a gente não sabe para onde ele vai, né? Então ele pode ficar na nossa região, como ele pode não ficar na nossa região. Então poder viver isso que vocês estão trazendo, né? De lugares maiores, de lugares com até uma alta criminalidade que aqui nós não temos, né? Saber como que o profissional que está inserido ali no meio desse contexto precisa agir. Acho que isso é a maior riqueza desses momentos, né? Mas, Ana, como é que funcionou esse Versus que vocês participaram?
Então, o Versus aconteceu, então, do dia 13 ao dia 17 de janeiro, né, desse ano. Ele foi sediado, então, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá na URGS. Nós ficamos alojadas, então, alojadas e alojados, né? Nós ficamos alojadas por 5 dias, imersos, literalmente, é uma imersão. Nós ficamos 5 dias imersas dentro do alojamento. Nós fomos acolhidas, então, pela Escola de Enfermagem da URGS, né? E nós ficamos lá, dormindo, tomando café, tomando banho, todos esses 5 dias, né? Às 24 horas. Nós só saíamos mesmo para fazer as visitas, né? Quantas universidades tinham? Vocês têm noção, meninas? Na verdade, a gente sabia no início que seria, então, para os estudantes, enfim, do Rio Grande do Sul. Aham. Mas na nossa vivência, tipo, tinha pessoal do Maranhão, que até onde foi sediado agora em maio. Teve gente do Mato Grosso. Ai, que interessante. Todo canto do Brasil, na verdade. Eu acho que, depois eu vou explicar bem certinho como funciona a questão da seleção, mas teve uma mesclagem muito grande de territorialização. Isso só enriquece, na verdade, o trabalho, né? Mas como o SUS faz essa seleção por regiões, acaba se tendo uma preferência por alguns locais para que as pessoas dali possam viver as realidades dos diferentes locais, né? Então, nós ficamos lá por esses 5 dias, do dia 13 ao dia 17. Nós só arcamos com o custo do deslocamento, né? Até Porto Alegre, daqui de Frederico até Porto Alegre. As visitas que aconteciam lá foram todas subsidiadas pela URGS, né? Porque esse financiamento vem justamente para fazer todos esses pagamentos, né? Café, almoço e janta também era tudo realizado no RU, que eles chamam, né? Lá da URGS. Então, qual era a nossa rotina de manhã? No primeiro dia, tudo mais tumultuado, assim. A gente estava tentando se encontrar, se achar, é muita novidade, são locais muito grandes, então é tudo muito longe. Nós fizemos uma caminhada gigantesca para chegar até o nosso alojamento. Meia Porto Alegre, mas meia. Vários perrengues, mas assim, valeu a pena. E aí, no primeiro dia, a gente fez mais essa questão de organização. E aí, nós fomos divididos em grupos, né? Grandes e, ao mesmo tempo, pequenos grupos, porque eram 150 participantes, né? Entre viventes e facilitadores. 50 facilitadores e 100 viventes. Os facilitadores também eram acadêmicos? Também, são pessoas que já vivenciaram o Versus. Tá. E aí eles já têm essa competência, digamos assim, para conduzir os grupos, tirar as dúvidas. Eles são como se fossem monitores, né? A gente pode dizer assim. E eles também tiveram uma formação anterior à nossa de 2 dias. Então, eles chegaram no alojamento 2 dias antes de nós, para que eles pudessem se preparar, receber todas as orientações da comissão diretiva ali do Versus, e conduzir nós, viventes, quando chegamos. Então, no primeiro dia, a gente fez toda essa organização. No segundo dia, a gente já começou a fazer as visitas aos locais. Como a Andressa comentou, o principal foco dessa vez do Versus, né? Ele foi conhecer os locais que foram atingidos pelas enchentes no ano de 2024, né? Que aconteceu em maio de 2024. Daí, a gente já fez 1 ano e pouco aí. Tivemos novamente essa questão das enchentes agora, para ver o quão importante foi realmente a gente conhecer e saber como se faz esse manejo, o que acontece. Então, a gente visitou vários locais que foram afetados, estruturas que foram inutilizadas. Então, as estruturas tiveram que sair dos seus locais para que pudessem voltar a funcionar. Alguns locais ainda não têm a estrutura perfeita, digamos assim, eles estão em locais provisórios. Algo que chama muito... Isso foi em janeiro? Em janeiro, Tá. Do dia 13 ao dia 17 de janeiro. Então, já fazia um bom tempo aí que as enchentes já tinham passado e o pessoal ainda não tinha conseguido voltar à sua realidade comum, né? Então... a gente visitou, principalmente o foco foi a cidade de Nova Santa Rita,
que é ali do ladinho de Porto Alegre, a Grande Porto Alegre, e alguns locais ali do interior, né, que eles fazem visita domiciliar, que pro pessoal da capital era algo muito diferente. E pra mim e pra Andressa, a gente até brincou, disse, poxa, Andressa, vamos deixar esse pessoal fazer a visita no interior, porque a gente faz isso toda vez na visita domiciliar, né? Só que Na saúde coletiva. o interior deles é diferente do nosso interior. Nosso Muito. interior tem uma casa aqui, uma casa lá, É. e lá não. Era tipo assim, era uma zona mais retirada do centro. Mas Mas uma era uma- comunidade... Mas pra eles é interior. E isso, eu e a Andressa, a gente ria. E eu disse, pessoal, façam as visitas de vocês. Eu e a Andressa, a gente não quer saber de interior. A gente não quer ver galinha, a gente não quer ver nada disso. Isso tudo a gente já tem na nossa realidade. E eles ficaram encantados, assim, de ver que eles recebiam alface, pé de alface, frutas, o pessoal dava muito. E nós encantadas, entre aspas, né, com a realidade deles, né, da complexidade dos prédios, da territorialização diferente, de conhecer a sua população local, que é muito diferente da nossa. Até a gente pode citar o Campo da Tuca, né? É, que a eles gente têm foi. o programa Saúde Não Tem Hora, que ele é um atendimento das 7 às 10, 10 e meia da noite, né? Sem parar. Então, a nossa realidade aqui é um atendimento das 7h30 às 11h30, da 1 às 5, e depois redireciona o hospital pra UPA, o pessoal, perdão, pra UPA ou pro hospital. E lá não, eles têm essa, não vou dizer assim, essa necessidade, mas eles... Mas acaba sendo uma necessidade, acho até pelas distâncias que nós não temos aqui, né? Para nós, esse paciente que viria para a unidade de saúde durante o dia, ir para o hospital, para a UPA, dentro de uma territorialidade, não tem muito deslocamento. Exatamente. Mas eles, talvez sejam quilômetros e quilômetros, então surge essa necessidade. E é tudo muito mais longe. É tudo muito longe. O que para nós é muito perto, para eles é muito longe. Um caminho que nós fizemos em 30 minutos, eles levam horas para fazer. Principalmente né? pelo trânsito. Pelo trânsito. Então é isso. A demanda lá é muito alta. É muita gente para poucos territórios, se a gente for ver. Então, a nossa rotina era essa. A gente saía de manhã, fazia as visitas, divididos nos grandes grupos. Geralmente, os viventes faziam sorteios, né? Para ver quem iria visitar qual local, porque tinham hospitais, por exemplo, nós conhecemos o Grupo Hospitalar Conceição, nós conhecemos Ambulatório Trans, que é algo que nós não temos aqui na nossa realidade. Nós conhecemos, além, né, de Nova Santa Rita, nós conhecemos outros diversos locais e a gente fazia os sorteios, né? Cada um votava onde gostaria de visitar, nos pequenos grupos, e aí os viventes faziam esse direcionamento, né? A gente também procurava ter essa empatia, assim, de eu não vou querer visitar o interior se eu já tenho interior, e eles também não tinham interesse de visitar locais que eles já conheciam, né? E aí nós retornávamos, então, após as visitas, nós retornávamos para o alojamento, almoçávamos geralmente, e após o almoço a gente se reunia lá na escola de enfermagem para fazer a divisão da socialização. E aí, socializava. isso, era a parte mais interessante, assim, porque cada grupo se dividia de novo em grupos diferentes e a gente conseguia ouvir diferentes realidades, por mais que nós não tivéssemos visitado, né? Todo mundo tinha um cronograma, cada dia a gente mesclava, né? E mesmo assim a gente via, ouvia, já tinha uma prévia do assunto, então era bem interessante. Depois, a gente geralmente construía materiais também, né? A gente fazia as apresentações a gente buscava alternativas. Qual foi o foco principal, por exemplo, lá do Morro da Tuca? O que a gente pode pensar de intervenção para esse local? Qual o principal problema? Qual a principal intervenção? Como trabalhar com a equipe que troca multi. de ideias, de informações, né? É muito rico. E é aquela coisa. Eu venho com uma visão, com uma realidade, eles vêm com outra visão, de outra realidade, e a gente vai se complementando. Esse era o mais legal, sabe? E aí, depois dessas socializações que nós fazíamos, geralmente a gente jantava
tomava banho. O banho era a parte mais desafiadora, porque eram 150 pessoas para tomar banho, era E eram muita gente. 4 banheiros para meninas É, e 4 para 4 banheiros para menina e 4 banheiros para menino. Então era a parte mais desafiadora, era tomar banho. A gente ia saindo aos poucos, assim, ia tomando banho, porque Viver em sociedade, né? os banhos começavam às 2 da tarde e terminavam às 11 e pouco da E noite. tinha gente que E aí vem a questão das organizações também, É. de se organizar, né? Olha, não era a parte mais insalubre, mas foi bem bom. viveria isso tudo de novo? Viveria. Viveríamos, com certeza. E aí, à noite, nós tínhamos, depois ali do banho, do descanso, nós tínhamos aula, geralmente, né? Nós tivemos uma oportunidade muito legal também de conversar e escutar um pouquinho da professora, a reitora da URGS, né? Agora me fugiu o nome dela, mas nós tivemos uma aula com ela, tivemos aulas com outras, isso um destaque também para nós, né? Porque a maioria das pessoas que participaram lá dos momentos da socialização à noite eram enfermeiras. A maioria enfermeiras, então, elas vinham falar de saúde coletiva, elas vinham falar de epidemiologia, elas vinham falar de questões climáticas, já que, né, esse era o assunto. E a maioria, quase Enfermeiros. enfermeiros. Eu acho que foi mesmo só a reitora da URGS que nos recebeu, que não era enfermeira. Não vejam, né? Quando a gente fala que o profissional, né, que está em todas as frentes é o enfermeiro, tá aí um dos, né, das provas disso, né? Porque que esse profissional ele é tão procurado para falar sobre tantas coisas, né? Porque nós trabalhamos com epidemiologia, nós trabalhamos com território, nós trabalhamos com acolhimento, nós trabalhamos com gestão. Por isso que nós cuidamos, né? Porque tudo isso é cuidado, né? O Tudo é cuidado, às vezes as pessoas acham que o cuidado é só eu ir lá e fazer uma injeção, é eu ir lá e verificar uma pressão. É também, mas o quanto o cuidado, como eu sempre digo, né? Cuidado é feito de detalhes, né? Envolve tanta coisa. Com certeza. E para finalizar, prof, eu acho que é importante destacar como que faz para entrar, né? A gente, então, eu e a Andressa, a gente teve o mesmo acesso, né? Pelo edital, que foi a prof. Carol até que nos Que enviou mandou. pelos grupos, né? Então, é através do edital público, né? Que é publicado pelas instituições. Acho que principalmente o acesso é pela Rede Unida, o site oficial, né? As instituições que Isso. elas É a divulgam. Rede Unida que também financia, né? Uhum. Então, é através dessas redes que é publicado. Tem um site só do Versus, mas é importante destacar que é através do edital público, né? E aí cada instituição segue um padrão. Nós tivemos, na nossa edição, que eu e a Andressa participamos, nós tínhamos que anexar alguns documentos básicos e a principal forma de entrada era através de uma carta de intenções, né? Do porquê que nós gostaríamos de participar daquela edição do Versus. E a gente teve a sorte, né, de ser contemplada, então, com a escolha de passar nesse edital. E agora o Grupo Hospitalar Conceição até fez de uma forma diferente, foi através de um sorteio, então tem que estar atento a essas questões. Mas qualquer estudante da área da saúde pode se inscrever, né, desde que fique atento aí às datas e ler o edital, né, e seguir todas as orientações que tem tudo ali. Quantas edições são feitas anualmente? Na verdade, é relativo. Que nem a gente fez em janeiro. Em maio agora teve no Maranhão, em São Luís, no Maranhão, se não me falha a memória. Daí vai ter agora o Versus, que é focado pro Grupo Hospitalar Conceição. E se não me falha a memória, não consigo confirmar com certeza, parece que tem um comentário de Erechim também. Mas- Porque são as instituições e as cidades que se organizam para trazer o Versus. Então, o que que acontece? Por exemplo, a URI quer trazer o Versus para Frederico Westphalen. Então, nós temos que montar uma comissão organizadora responsável, solicitar esse financiamento através do governo, pela Rede Unida, né? Solicitar esse orçamento e colocar ali todos os documentos comprobatórios do porquê que a gente está realizando esse evento. E aí sim, se forma uma comissão com toda a organização e se realiza o evento. Então não tem Antes um da- número X, né? Antes da pandemia, nós tivemos uma aqui.
Ah, que legal. Já tivemos, sim, com alguns anos atrás. Foi muito interessante. Nós tínhamos também estudantes, né, da URI do campus de Santo Ângelo ou São Luís Gonzaga, alguma Santo coisa. Ângelo de Psicologia. Eu acho que São Luís Gonzaga não tem enfermagem. Não tem. É que, na Então, verdade, como ele abraça os cursos da área da aham, saúde, né? aham. Até a gente chegou, eu e a Ana, com as nossas camisetas lá. Da URI? Aí, você sabe qual, Uri? Ela, mas onde é que fica isso? Mais retirado, né? Mas é uma experiência em tanto. É muito gratificante, assim, é uma troca enriquecedora. E Andressa, me diz uma coisa. O que tu acha assim que esse Versus trouxe assim para tua formação acadêmica? Tu acha que enriqueceu? Como que tu visualiza isso? Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu sou apaixonada principalmente pela saúde coletiva, então poder visualizar isso na prática e como a Ana disse antes, outros lugares que não sejam o nosso, outras realidades que não sejam a nossa, né? Então, principalmente na questão de humanização, de se colocar no lugar do outro, né? Que, como eu falei antes, a gente via da TV, de notícias, né? Que era uma coisa, mas estar lá e sentir, a gente se coloca muito mais no lugar do outro, né? Eu consegui visitar, perdão, o Grupo Hospitalar Conceição, que é o hospital do Grupo de Saúde da Criança do Grupo Hospitalar Conceição, que é só criança. E entrar lá dentro, a gente não consegue acreditar que aquilo é SUS, porque é uma realidade, assim, incrível. Eles É o SUS olham, que dá certo, né? eles olham para as crianças, uma frase que a enfermeira que guiou a gente pelo hospital, ela falou assim: a gente não tem que olhar para as crianças como eles fossem mini adultos. Eles são crianças, eles saem de uma realidade deles de, de levantar de manhã, ir para creche ou de ir para escola, enfim, de brincar no final da tarde e em casa, enfim, com a família, para ficar num quarto. Então a gente tem que trazer um pouco do cotidiano para deles para dentro do hospital. Tanto que eles têm uma sala só de brincadeira, de jogos. Então, a Ana, de 6, 7 aninhos, eles vão lá no quarto, trazem a Ana, né? No momento, claro, que ela pode, que ela não vai ter medicações, enfim. E eles trabalham isso com a criança. E é muito legal. O hospital em si, ele é todo decorado para trazer esse ar lúdico para a criança, para tirar a criança daquele estresse que ela tá vivendo ali, né? Então, olhar para isso é como eu disse antes, é se colocar realmente no lugar do outro. E claro, profissionalmente, né, das ações que a gente fez, ideias para um futuro não tão distante, né? A gente nunca sabe o dia da manhã, Com certeza não. mas para aplicar numa unidade básica de saúde, numa estratégia de saúde da família, assim, dentro de um hospital também a cabeça tá a mil. É mostrar possibilidades, né? Eu acho que isso também o Versus proporciona, né? Mostrar que existem possibilidades, mostrar que existem diferentes realidades, mostrar como as pessoas trabalham nas mais diversas adversidades, às vezes, mostrar aonde a gente consegue ver trabalhos muito bem desenvolvidos, né? Mostrar o quão grandioso é o SUS, né? Que as pessoas às vezes falam tanto, né, desse SUS, mas esse SUS ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso e o quanto é importante nós termos pessoas por trás desse SUS que façam realmente as coisas acontecerem, né? E é quando a gente se dá conta que a gente chega em um hospital todo lúdico, enfeitado, pensado, elaborado, planejado para assistência, por exemplo, de uma criança, que a gente se impulsiona e se motiva a querer fazer diferente. Por que que lá no Grupo Hospitalar Conceição, que é 100% SUS, dá certo? E por que que eu não posso tentar daqui a pouco lá na minha cidade, na minha realidade, colocar isso, né? Se é SUS, por que não? A gente precisa de cabeças pensantes, né? De pessoas inspiradas no trabalho que dá certo para fazer o diferencial. Então, essa é a maior contribuição da vivência do SUS. Ele nos impulsiona a fazer diferente, né? E isso é muito, muito valioso.
Então, para nós finalizarmos, né, nós ganhamos, nós, né, não, nós, o curso, né, as meninas que estavam no Versus ganharam, então, um presente, né, lá durante o Versus. Eu gostaria que a Ana trouxesse, né, e falasse um pouquinho desse presente que nós recebemos. Bom, então eu quero começar fazendo um agradecimento especial, né, à universidade que nos presenteou com esse jogo, né, um jogo lúdico, educativo, que pode ser utilizado desde a graduação até o ensino médio, enfim, ele é para maiores de 12 anos. Agradeço, então, um carinho muito especial à Erineia, né? A Erineia, ela é mestranda e... Não, ela é residente do Programa de Saúde Materno-Infantil da Unisc. E ela nos presenteou, foi a pessoa que veio, né, representando a Unisc, que estava conosco no Versus, e nos presenteou com esse jogo que foi construído no programa de pós-graduação, né, da Unisc, que é Caminhos do SUS. Então, qual que é o intuito desse jogo? Ele pode ser jogado de 2 a 4 jogadores, né? E qual o principal objetivo dele? Ele nos mostra como fazer a associação entre o território e a especialidade. Então, se eu tenho uma mulher gestante que precisa de atendimento, eu tenho que selecionar qual a casa correta, que no caso é o centro de especialidade, de acordo com uma determinada narrativa que ela precisa ir. E o quanto ela precisa avançar para chegar até esse território. E aí tu tem a questão de garantir mais pontos, de tu ter que voltar 2 casas. É um jogo muito lúdico que foi construído pela mestranda Letiane de Souza e a professora doutora Edna Linhares Garcia, né, no mestrado de promoção à saúde. E a Erineia nos presenteou, então, a minha Andressa, mandando esse jogo para o curso de enfermagem. Eu fiquei muito feliz, porque é um jogo lúdico, a saúde coletiva é muito complexa, principalmente quando a gente fala em questões de territorialização, especialidades, encaminhamento. Então, é um jogo lúdico que eu acho que tem muito a contribuir e é fruto da pesquisa, né? Da prática baseada em evidência. Que a gente tanto fala, Que a gente tanto fala. Então, eu fiz questão de trazer ele embaladinho, com muito carinho, com todo cuidado, para que fique para o nosso curso. Eu, né, já não vou poder usar, mas os próximos acadêmicos aí que vierem vão poder usar. E, além disso, eu acredito muito na parceria entre as universidades, né? O quanto é importante a gente destacar isso, que uma universidade fortalece a outra. E esses vínculos que a gente faz no Versus, ele é muito importante para a troca de figurinhas que a gente brinca, né? E assim é na pesquisa, na extensão, né? Então, eu espero que esse jogo contribua muito por muitas turmas aí no curso de enfermagem, porque ele foi recebido com muito carinho por mim e pela Andressa. Foram selecionados apenas alguns alunos aí para receber algumas universidades, e a nossa URI, o nosso curso de enfermagem, estava lá sendo representado. Então, é com muito carinho que eu faço essa entrega em nome da Unisc, da Erineia. Espero que o curso de enfermagem faça bom uso aí dele. Com certeza, Gurias. E agradecer, né, a presença de vocês, esse primeiro Pode Cuidar. Acho que é essa nossa fala aqui hoje, que ela sirva assim de entusiasmo, né, para quem quer viver coisas diferentes, né? Por isso que eu digo muito assim que o ensino superior ele muda a vida da gente, porque ele nos dá oportunidades que, se nós não estivéssemos inseridos nesse ensino, nós não teríamos, né? Então, foi a partir de estar em uma universidade, de estar em um curso de graduação, estar aqui na nossa enfermagem, que vocês viveram isso. Então, agradecer a presença de vocês, agradecer também por vocês terem se desafiado, né, se desacomodado. Não é fácil ficar lá 5 dias, né, vocês estavam falando de nós iniciarmos, né, eram dias quentes, né, eram dias de férias que poderiam estar fazendo outras coisas, mas vocês pensaram, não, eu quero viver algo diferente, né, então isso também é louvável,
E eu acho que esse período de graduação, de estar, né, fazendo um curso superior, é o momento de aprender muito. E não é só dentro da sala de aula que a gente aprende. Então, o que vocês aprenderam nesses dias de Versus, vocês irão levar para a vida. E as Tá. amizades também, Com né? Com certeza, as vivências, os contatos, tudo que a gente construiu lá e as diferentes realidades, a questão da empatia, de ver quanta dificuldade existe por trás do trabalho, né? E sentir o quão privilegiado a gente é aqui na nossa região pelo SUS que funciona, né? A gente se deparou lá com realidades que existe um botão lá chamado O do pânico. o botão do pânico dentro da unidade de saúde, que o gestor nos explicou que aquele botão ele aciona quando o território está sendo ameaçado pelo tráfico. Quando as facções estão em atrito, ele aciona aquele botão para que a polícia possa vir e intervir, e aí ele tem, né, a ordem de fechar a unidade. Então, quão privilegiado nós somos aqui na nossa região, né, de trabalhar apenas com demanda de patologias e não propriamente dita de criminalidade, né, de facções, não de forma tão assídua. Então, é muito gratificante e eu acho que, em nome do curso de enfermagem, a gente também agradece pelo convite, pela oportunidade da URI, né? Como a Prof. Carol falou, se nós não estivéssemos aqui inseridas no curso de graduação, nós não teríamos como fazer parte dessa vivência. Então, poder estar lá representando o curso, representando a nossa URI, mesmo que o pessoal não conheça muito bem a nossa cidade, é algo muito gratificante, porque isso mostra que a gente, aqui, mesmo no interior do estado, com uma demanda que talvez não seja tão complexa e tão alta, a gente também pode fazer diferente, né? A gente está se esforçando para isso, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada, meninas. Então, encerramos o nosso primeiro podcast, né? O nosso primeiro Pode Cuidar. Agradecemos a todos que estiveram conosco, né? Que nos assistiram até aqui. E esse, com certeza, é o primeiro de muitos. Até breve.